vamos falar um pouquinho sobre psicologia. Oi, gente, tudo bom? Eu espero que vocês estejam se mantendo em casa, porque hoje nós vamos falar mais uma vez sobre coronavírus. Como vocês viram na thumb e no título, obviamente vocês já sabiam disso. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tipo de viés de confirmação. E hoje vai ser o viés de sobrevivente. Ou viés de sobrevivência, como você preferir. Aqui do lado vai estar para vocês a definição do viés de sobrevivência na Wikipedia. E eu vou falar aqui também para vocês o que é, obviamente. Bom, o viés de sobrevivência, ele fala sobre alguns eventos catastróficos que acontecem e como nós, no futuro, tendemos a ver esse acontecimento. O que o nosso cérebro costuma se concentrar quando se trata de um evento, sei lá, um acidente, o Titanic, por exemplo. Vamos falar do Titanic. O nosso cérebro faz com que a gente tenda a pensar naqueles que sobreviveram, naqueles que passaram por esse problema e resistiram, do que se concentrar naquelas perdas que nós tivemos. Esse viés faz com que a gente passe a ver algumas coisas da nossa história como elas sendo menos graves do que elas de fato foram. E o que isso tem a ver com coronavírus e Covid-19? Bom, tem tudo a ver. Acontece que nesse exato momento o mundo inteiro está passando por uma pandemia muito grave provocada por um tipo de coronavírus que causa a Covid-19. Essa doença que, quando a gente para pensar, ela parece não ter uma mortalidade muito grande, então a gente tende a achar que ela não é tão grave, mas ela é bastante grave. E as medidas que estão sendo tomadas em vários países, inclusive no nosso país, no Brasil, é de manter todo mundo em quarentena. Porque dessa forma a gente evita que muitas pessoas se infectem ao mesmo tempo. Porque se muitas pessoas se infectam ao mesmo tempo, é aquela coisa, o nosso sistema de saúde entra em colapso e a gente não vai ter leito para todo mundo e vai ter que escolher quem vai sobreviver e quem vai morrer. Nós não queremos chegar nesse cenário. Então, o que a gente faz é manter todo mundo em casa. E aí a gente fica aqui fazendo vídeos como esse, por exemplo, falando para as pessoas: fiquem em casa, o mais seguro, o mais sensato a se fazer nesse momento é se manter em casa. Sai daí, Laverne! Porque quando você sai de casa, você pode estar se colocando numa situação de risco, se expondo ao vírus, ou então você pode estar levando o vírus para outras pessoas caso você já esteja infectado. E muitos de nós são assintomáticos, então pode ser que você que esteja me assistindo esteja infectado e não saiba. Assim como eu posso estar infectado e não saiba. Eu já falei isso em outro vídeo. E se apesar dos esforços contrários do nosso presidente, a gente ainda assim conseguir se manter em casa, a gente vai achatar a curva do coronavírus, a curva de infecção do coronavírus, e com isso nós teremos uma epidemia que vai durar mais tempo para passar, mas vai salvar muita gente, porque muitas pessoas não vão se infectar, ou quando se infectarem, a gente terá leito para todo mundo. Então, nesse momento, tá todo mundo falando o quanto que esse vírus é grave, e ele é grave mesmo, pra caramba. Mas com isso a gente pode pensar um pouco o que vai acontecer daqui, sei lá, pro final do ano. Vamos colocar para dezembro. Se você tá vindo do futuro e tá vendo esse vídeo depois de dezembro de 2020, conta aqui embaixo se foi isso mesmo que aconteceu. Mas, bom, em dezembro a gente espera que a pandemia já tenha passado e a gente vai estar enfrentando os problemas da economia. Porque sim, a gente vai ter um problema econômico muito grave por a gente estar parando tudo nesse momento. Se a gente não parar, o problema vai ser maior ainda, porque além de ter muita gente morrendo, a gente ainda assim vai ter um problema grave na economia. Não, Laverne, para! Então é melhor a gente ter um problema na economia e ter gente viva do que a gente ter um problema na economia e ter muita gente morta, né? Não sei. Eu, pelo menos, penso que é mais importante a gente salvar vidas nesse momento. Espero que você também pense assim. Então, quando em dezembro a gente não tiver tido uma taxa de mortalidade tão grande no nosso país, mas estiver passando pelos problemas econômicos, vai ter muita gente, inclusive provavelmente o nosso presidente da República. Bom, isso considerando que ele ainda vai estar atuando como presidente até lá, mas enfim. Gente dizendo que a pandemia não era tão grave assim e que a gente fez um alarmismo à toa, porque olha só, o vírus passou e nem morreu tanta gente assim. Bom, acontece que não vai ter morrido tanta gente assim por causa das medidas que nós tomamos agora, por causa do que a gente está fazendo nesse exato momento. E aí que entra o tal do viés do sobrevivente ou viés da sobrevivência. As pessoas vão tender a olhar muito mais para
os ganhos que tiveram em questão de vida humana do que para as perdas que tiveram em questão de vida humana. Então vamos falar que como não morreu tanta gente, não era tão grave e a gente exagerou muito. E eu tô fazendo esse vídeo aqui para dizer para vocês que isso vai acontecer e pedir para que você não caia nessa. Sério, não cai nessa. O que a gente está passando nesse momento é realmente muito grave. E no futuro, quando tiver político demagogo falando que a gente exagerou e que ele estava certo e que por a gente não ter seguido as instruções dele de ter colocado todo mundo na rua para trabalhar, a economia quebrou por uma coisa que não era tão grave. Não vamos cair nessa, porque isso vai acontecer. Ele vai falar esse tipo de coisa. Não só ele, como outros governantes também, que têm esse mesmo tipo de pensamento burro. E se você, nesse exato momento, está pensando que o que a gente está passando não é mesmo tão grave e que o presidente tem razão, bom, eu vou estar deixando aqui do lado uma lista com o número de casos por coronavírus e o número de mortes, tanto global quanto de cada país. E olha só, quando você estiver vendo essa lista, ela já vai estar desatualizada, porque esses números eu colhi agora, na segunda-feira, 6 de abril de 2020, às 8 horas da noite. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, quando esse vídeo sair, essa lista já vai estar desatualizada. Enquanto a lista vai passando aqui do lado, eu vou falar para vocês sobre ontem, sobre domingo, 5 de abril de 2020. No domingo, nós tínhamos de casos confirmados aqui no Brasil 11.281 casos, com 487 pessoas mortas. Isso de coronavírus, tá? Isso da Covid-19. Hoje, dia 6 de abril, à noite, a gente já tem no Brasil 12.056 casos e 553 mortes. Pois é, de um dia para o outro a gente teve 66 mortes. Isso é uma progressão muito assustadora. No nosso país, o coronavírus está avançando com uma velocidade muito grande, a gente está tendo um número significativo de mortos. Então, não é só uma gripezinha e não, mesmo que você tenha um histórico de atleta, você não estará imune ao vírus. Você não vai ter só uma gripezinha. É muito importante a gente ressaltar isso, é muito importante a gente manter a quarentena e é muito importante que quando tudo isso estiver passado, a gente lembre as pessoas desses números aqui do lado. A gente lembre as pessoas que teve muita gente que morreu e a gente lembre as pessoas que vários países tiveram casos absurdos. A gente tem que lembrar o que acontece na Itália nesse exato momento, que está diminuindo o número de mortes lá, mas a gente tem que lembrar que as pessoas estavam morrendo e sendo levadas, com os corpos dessas pessoas sendo empilhados e levados para outra cidade, porque, enfim, a coisa estava muito feia lá. A gente tem que lembrar do que está acontecendo na Espanha, a gente tem que lembrar do que está acontecendo em vários países. A gente tem que lembrar que em muitos lugares as pessoas estão simplesmente morrendo e ficando com seu corpo jogado por aí. Não é só uma gripezinha. No futuro a gente vai ter que lembrar as pessoas disso, de que não foi só uma gripezinha, de que foi uma pandemia muito séria, muito grave, e de que o nosso presidente não fez quase nada para ajudar. Ah, e só para deixar claro, esses R$ 600 aí de auxílio do governo não foi proposta do Bolsonaro. Ele queria dar R$ 200 e a oposição que foi lá e insistiu para que esse dinheiro fosse aumentado e chegou-se a um consenso de R$ 600, podendo ser até 2 beneficiados por família, né? Podendo chegar até R$ 1.200 por família. Então, enfim, isso não foi proposta do Bolsonaro, tá? É importante que a gente lembre disso no futuro também. E não vamos cair no viés da sobrevivência, no viés sobrevivente, ou também falasse do historiador como esse viés também é conhecido. O que a gente está passando é sério, é grave, e mesmo que no futuro a gente tenha tido poucas mortes, e eu espero que a gente realmente consiga ter poucas mortes, a gente se lembre disso, a gente se lembre do que está acontecendo nesse momento. A gente se lembre do quanto que isso foi pesado e de quem não fez nada para ajudar. E lembrando que esses números daqui do Brasil estão subnotificados. Então esse número que a gente tem hoje de 12 mil casos é um número muito maior na realidade, porque a gente não tem como testar todo mundo. Esses são os casos confirmados. Esses são os casos de quem foi testado. É a mesma coisa para o número de mortos. Esses 553 mortos foram de mortos que foram testados. Ainda tem aqueles que morreram
sem saber que realmente estavam com vírus. Então, esses números podem ser muito, muito, muito maiores do que o que a gente está vendo. Bom, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal Sem Tema. Espero que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Também espero que você deixe o seu like e o seu comentário aí embaixo. Se você não quiser dar like, se quiser dar um dislike, tudo bem. Faz o que você quiser da sua vida. Só não saia de casa. Eu vejo vocês na próxima e até mais.